Hoje com o pastor Joseph Prince. O nosso Jesus é maravilhoso, amém? Cura de câncer, libertação de vício de cigarro. Ouvimos testemunhos assim o tempo todo. Não só da nossa igreja, mas do mundo inteiro. Sabe quando as vozes se levantam contra esse maravilhoso evangelho do Senhor Jesus Cristo? Não precisa defender os evangelhos, assim como não precisa defender nenhum leão dos inimigos. Deixe que o evangelho se defenda. Ouvimos testemunhos de transformação de vidas, casamentos restaurados, pessoas curadas, principalmente pessoas que estão sofrendo com vícios, têm sido libertas de todos os vícios. Damos toda a glória a Jesus e ao seu nome. Amém? Sabe, às vezes as pessoas querem este resultado de evangelista na igreja, eles querem as maravilhas, querem um espetáculo. Mas o jeito de Deus com os seus filhos é quieto e poderoso. Às vezes nem dá para ver o que está acontecendo. Ontem aconteceu uma manifestação maravilhosa de algo que já tenho orado por um tempo. Sabe, no meu pescoço aqui, não dá para ver de onde você está, mas aqueles que estão perto de mim, os pastores, eles sabem que tinha um caroço crescendo do lado esquerdo do meu pescoço e era algo notável. Ficou ali durante muitos anos. Certo, não me dava problemas, mas quando eu colocava uma camisa e a camisa passava em cima daquilo, eu ficava pensando naquele negócio. Era como uma grande pinta, bem deste lado. Quem chegou perto de mim já viu isso. E recentemente eu fiquei muito frustrado com isso. E eu sei que o mais fácil seria ir ao doutor e ele removesse isso, mas na verdade eu disse, vou fazer o seguinte. Certo caroço seja arrancado pela raiz e seja lançado no mar. Em nome de Jesus. Eu falei isso durante muitos dias, às vezes na frente da minha esposa, às vezes quando eu estava sozinho. Eu disse, eu te amaldiçoo até a raiz em nome de Jesus. Não sei por quantos dias eu fiz isso, certo? Mas ontem eu estava dirigindo o meu carro, minha esposa do meu lado. Ela disse, querido, secou. Já estava de um certo tamanho, mas quando secou, ficou tão pequeno. E aquilo secou. Quando eu toquei, estava com casca, dava para tirar. Mas eu decidi não fazer isso e fui ao meu lanche e encontrei o pastor Lawrence e mostrei para ele que estava seco. O caroço. Ele foi o último a ver. Porque chegando à noite, ele caiu. Ele caiu à noite. Amém. E quando caiu, não estava do mesmo tamanho que estava durante anos, mas ficou tão pequeno, todo seco. E eu joguei dentro do vaso sanitário e recebi uma revelação da palavra. Seja arrancado pela raiz e seja lançado, eu não sei onde vai, mas eu sei que de alguma forma, certo? Vai ao mar. Você pode encontrá-lo lá no mar, sabe? Glória a Deus, ok, igreja? Isso é algo pessoal para mim, você pode ver o lugar onde ele estava antes, ficou só uma pequena marca, glória a Deus. Mas isso me incomodou durante muitos anos. Às vezes dá uma coceira e eu ficava preocupado em não coçar aquilo. Esse sentimento, não que estava me dando problemas, até que você fique bravo. Até que você diga, sabe, isso basta. Quero me livrar disso. Olha, é a vontade de Deus, certo? Sermos curados. Algumas pessoas duvidam disso, mas nós acreditamos nisso. Não temos tempo nem para discutir sobre isso, nos preocupamos com vidas. A sua doutrina, que na verdade, entre aspas, você chama de pura, na verdade nem é doutrina. Isso não vem à questão quando algumas vidas estão correndo perigo. E até essas pessoas que se enchem de doutrinas e de dogmas, algo assim, mas quando o seu filho fica doente, eles jogam toda aquela doutrina no lixo. Não é? Vão fazer de tudo para que o seu filho seja curado. E é verdade, porque é um instinto de todo ser humano que Deus quer nos ver bem, sabemos disso. Amém? Os médicos sabem. Não foi plano de Deus para que nenhum de nós
morresse, até a morte mesmo. A Bíblia chama a morte de o último inimigo. Amém? E a Bíblia diz que nós já saímos da morte para a vida como crentes. Somos seres ressurretos, como espírito ressurreto, com um corpo que não ressuscitou. A única coisa que falta quando Jesus voltar, certo, vai ter um grande clamor e vamos ser transformados no piscar de olhos, e de repente vamos ter um corpo que é novo, ressurreto e glorificado. Amém? Um corpo que não vai se ferir, não vai ficar velho, não vai ter nem traço de rugas, certo? Sem enfermidade. Imagina, todos nós bonitos. Olhe para alguém e diga: a esperança para você, irmão. A esperança para você, irmã. E todos digam: a esperança para você, pastor Lawrence. Vamos lá. É lógico que ele se sente, no fundo do seu coração, ele se sente que não precisa de um novo corpo. Vocês sabem que isso é verdade, não é? Está pronto para a palavra? Vamos à palavra, mas lembre-se que a cura é para todos nós, mas você precisa ficar com raiva e dizer: não, eu não vou aceitar que o diabo faça mais isso comigo. E Jesus disse: o que você amarrar na terra será amarrado no céu, e o que você liberar na terra será liberado no céu. Nos ensinamentos rabínicos, certo, de acordo com a ideia dos rabinos, eles dizem que até os rabinos receberam chaves onde eles usam para permitir algo e não permitem outras coisas. Mas Jesus tem a chave maior, amém? A chave de Davi. E olha, o fato é que está escrito, não está dizendo se Deus amarrar, se Deus não permitir, certo? Então, não será permitido na terra. Deus disse: o que você permitir, o que você proibir, o que você não permitir, eu não permitirei no céu. E o que você permitir, eu permitirei no céu. E os que acreditam nessa doutrina, que Deus nos quer doentes, geralmente não é para eles, mas para outros. Não para a família deles, mas dos outros. Os que creem que Deus nos quer doentes, nunca se incluem. Porque quando ficam doentes, você vai ver o que eles fazem. Eles creem nisso, e alguns também creem em Deus te fazer doente para poder te ensinar uma lição. Se isso é verdade, por que você vai ao médico para sair dessa lição? Viu isso? O comportamento os trai, certo? Mas o fato é que a cura é para todos nós. Você deve dizer: eu não permito isso. Eu fiquei cansado daquilo, certo? Deste caroço no meu pescoço durante anos. E quando eu me cansei daquilo, eu comecei a falar amaldiçoando constantemente. Não me lembro de quantos dias foram, certo? E quantos dias não é a coisa importante. O importante é consistência e crer que Deus quer que você fique livre até desses problemas, amém? Amém, igreja? Então Deus te quer bem. Diga para alguém: Deus te quer bem. Se você está doente, o que você deve fazer é gastar tempo, certo? Só se enchendo com a palavra de Deus. Se banhe com a palavra de Deus. Amém? Você não pode dizer: pastor Prince, preciso de um tempo. Um tempo da palavra. Tempo. Deus tem nos dado agora os celulares. E você pode ouvir a palavra de Deus no seu celular. Amém? Sabia? Sabia que o câncer no corpo de uma pessoa não dá um tempo? Aquela doença que está matando alguém não dá um tempo. Trabalha 24 horas. Então, se você foi diagnosticado, se aconteceu isso, você tem que lutar. 24 horas, amém. Você se enche com a palavra de Deus, você continua ouvindo palavras que edificam a fé, que pregam a verdade te libertará. Amém, igreja? E muitas vezes o problema vai sair de forma sobrenatural, naturalmente, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa do que espada de dois gumes. Vamos ver isso agora mesmo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva é o contrário de morta. Onde a palavra de Deus entra, faz com que aquilo se torne vivo. Amém? A palavra de Deus é viva, é poderosa, não é fraca. É poderosa, é eficaz. Amém? Poderosa para libertar, poderosa para afetar, poderosa para atuar. Amém? E mais penetrante. Olha isso, mais penetrante. Mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. É uma terminologia para o homem moderno. Até para a medicina moderna. O que é mais penetrante do que espada de dois gumes? Isso não existia na época que Paulo escreveu isso. Não há nada mais penetrante do que espada de dois gumes. Até para encontrar espada de dois gumes na época de Paulo, era algo especial.
Ok, corta dos dois lados, mas o que era mais penetrante do que uma espada dessa na época de Paulo? Laser. Laser, se você quiser, você corta tudo com ele. Se tocar no laser, certo? Vai cortar. Se tocar numa espada do lado certo, não vai cortar. Se tocar no lado certo, não vai te cortar. Mas se você tocar em qualquer lado do laser, vai cortar. Certo? É mais penetrante do que espada alguma. Até o laser não pode alcançar onde a palavra de Deus alcança. Certo? Ela é mais penetrante e penetra até a divisão da alma e do espírito. Uau! Alma e espírito. Muitos não sabem nem definir alma e espírito. Sabe o que é alma e espírito? Vou explicar com poucas palavras, ok? A alma é você, falando. Certo? O espírito é onde o Espírito de Deus mora em você. E ele fala. Você gostaria de saber se é Deus que está falando? Se esses pensamentos são de Deus? Ou eles são da minha alma? Essa direção que recebi é minha? É de Deus, é minha? É de Deus, é minha? As pessoas estão fazendo essa pergunta o tempo todo. Isso sou eu? É Deus? Isso sou eu? O que estão dizendo é, será que é a alma? Eu? Ou é o espírito? Deus. Seu espírito não é Deus, mas Deus mora no seu espírito. A forma de falar é que, quando você gasta tempo na palavra de Deus, isso te dá um certo tipo de sensibilidade para poder mostrar a diferença e vai até a divisão da alma e do espírito. A versão diz assim, penetra até a divisão da alma e do espírito. Nada pode dividir a alma do espírito, a não ser a palavra de Deus. Te fala, isto é a alma, isto é o espírito. Te mostra aquela divisão. Ela penetra desta maneira. Não só isso, mas também das juntas e medulas. Agora, fala do corpo físico. Quando ouvimos a palavra de Deus, nos dá saúde. Nos traz benefícios para a saúde. Nos traz cura. É como um medicamento. Afeta as juntas. Você está com dor nas juntas? A palavra cura as juntas. E você sabe que a medula é onde o sangue é fabricado. Sabe, quando os médicos querem descobrir uma doença, o que eles fazem? Eles tiram a cera do seu ouvido? O que eles fazem? Um exame de sangue. Não é? Deus está dizendo, a minha palavra vai até aquele lugar onde o sangue é fabricado. A medula, isso afeta o seu sangue. Posso limpar o seu sangue. Posso purificar o seu sangue. E quando o sangue é purificado, todo o corpo se beneficia. Amém? Você se torna radiante, os seus olhos ficam melhores, você se sente melhor, bem. Amém? E juntas e medulas, e onde que começa a junta e termina a medula? Onde é que acontece isso? Os dois estão pertos, mas a palavra de Deus penetra isso. Amém? Sabia que existem casos onde os tumores cresceram de tal forma que os médicos falam, pode ir embora para casa. É uma questão de tempo, porque não cortaram. Porque nada pode cortar aqueles vasos que agora se ligaram, estão ligados e eles não podem arriscar a pessoa morrer na mesa de operação. O risco é muito grande. A palavra de Deus pode ir exatamente no lugar que deve ser cortado. Nenhum cirurgião pode fazer isso. Você está ouvindo isso, igreja? Eu disse, nenhum doutor pode fazer isso. Hoje eu quero falar sobre algo que já está no meu coração por um tempo, e eu tenho falado algumas coisas já durante as minhas mensagens, e eu agradeço a Deus que esta igreja ama a palavra. Nós amamos a palavra de Deus. Amamos esse livro santo, amém? Eu creio que a Bíblia Sagrada é um presente de Deus que nos traz um pouco do céu. É algo físico que você pode tocar e sentir. Amém? Escute bem, quando você vem à igreja, não é como se estivesse indo ao cinema. Não é como se você estivesse indo a uma conferência de negócios. Muitas vezes é uma questão de morte ou vida. Sabia? As pessoas podem dormir durante um jogo de futebol, mas durante a palavra de Deus, a Bíblia diz que a pobreza virá. Está em Provérbios. Você já leu isso? Amém? Temos um exemplo na Bíblia de alguém que dormiu durante a mensagem de Paulo. E ele era um grande pregador, mas ele pregou muito. E esse garoto então dormiu. E caiu do terceiro andar, a Bíblia diz. Sabe? E foram lá embaixo e ele já estava morto. Mas Paulo o ressuscitou. Então a única experiência que nós temos de alguém que dormiu, certo? Durante uma mensagem, mas muitas vezes é uma questão de batalha espiritual.
Quando você abre a Bíblia, se sente cansado. Você lê um livro e não fica. Sabia? Mas esta é a nossa maior necessidade. Olha, tem muito mais drama do que qualquer novela que você assiste. Olha, aqui fala, por exemplo, de um irmão que tenta enganar a sua irmã porque está apaixonado por ela. Isso aqui parece muito com uma novela, mas aqui é verdade, sabia? E aqui tem a história de um homem que trabalhou durante 7 anos porque ele amava uma mulher e a Bíblia diz o seguinte: e foram para ele como poucos dias. Esses 7 anos, por causa do amor que tinha por ela. Isso é romântico. Fala como você deve conversar com a sua esposa, você é totalmente amável. É como a história de uma esposa um dia, ela olhou no espelho e disse: querido, eu não estou gostando do que eu estou vendo. Por favor, fale alguma coisa boa para mim. O marido falou para ela: seus olhos funcionam muito bem. Foi assim. Olha, o livro de Cantares nos fala como falar com as esposas. Fala que você deve sempre elogiar a sua esposa, amém? Também te fala a mais linda entre as mulheres. Eu li isso e disse: Deus, se isso está ensinando como devemos falar com as esposas, e aqui está falando, na verdade, sobre o nosso Senhor Jesus e a igreja, a noiva, uma linda história. Mas uma lição que aprendemos é que ensina maridos a amarem as esposas, como se expressarem. Lindas palavras. Amém? Não é somente ação, eu sei que amor é ação. Os homens dizem: são só palavras, isso não é nada. Eu mostro o meu amor providenciando. Olha bem isso. Elas não querem só sua provisão. Ok? Querem palavras? São só palavras. Eu só tenho palavras que agradam o coração. Este é um hino antigo. Olha bem. Aqui temos tanta história. Nos fala no livro de Gênesis como tudo começou. Nos fala muitos porquês. Até em Daniel teve uma visão das 4 bestas. Essas 4 bestas, quando você estuda a história, você vai ver que o que veio depois da Babilônia, e foi quando Daniel teve essa visão, ou seja, ele teve a visão no Império Babilônico, mas viu o Império Medo-Persa, depois o grego, e sobre a Grécia a besta corria tão rápido na visão que ele teve, nem tocava no chão e tinha 4 asas nas costas deste leopardo, que ele viu, e foi Alexandre o Grande. E nos mostra que Alexandre morreu muito novo. E este homem, Alexandre o Grande, viveu muito tempo depois de Daniel, que viveu no Império Babilônico. E se você vê todo o drama, toda a história, nos fala o que vai acontecer no fim dos tempos. E se você quer se expressar para com Deus, tem o livro de Salmos. Você conhece este salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Amém? O Senhor comigo. Debaixo de mim, pastos verdejantes. Do meu lado, águas tranquilas. Na minha frente, uma mesa, me cercando todos os meus inimigos. Amém? Me perseguem, me alcançam. Bondade e misericórdia. À minha frente, a casa do Senhor. Te mostra muita coisa quando você medita na palavra. Só cite a palavra de Deus. A poder, a saúde, a vida. Amém? Pastor Prince, eu sei. O Salmo 23 de Có. Você vai ver. Vai ficar surpreso. Eu achei que sabia o Salmo 23 de Có, anos atrás, e comecei a meditar de dia e de noite. E eu falei com o nosso ministério de louvor, ministrei sobre eles. E quando eu estava a caminho para falar com eles, eu meditei: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, me leva às águas tranquilas. Ele estava falando com alguém, talvez consigo mesmo. Ele não estava falando com o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Ele me faz deitar. Ele me leva, percebeu? Não disse: tu me levas, me fazes deitar. Mas olha, de repente, quando ele encontra o vale da sombra da morte, Davi, neste salmo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa. Ou seja, eu vi uma mudança. Nunca vi ninguém falar sobre isso, eu nunca tinha visto isso. Eu achei que conhecia o Salmo 23. Então eu percebi que quando você passa por uma crise, não é aquilo que você fala para as pessoas, mas é aquilo que você fala para o Senhor. Amém? É questão de você falar com o Senhor. Você está entendendo? A palavra de Deus foi inspirada e continua dizendo que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vai até os seus motivos.
E motivo é tudo. Você vê duas pessoas fazendo a mesma coisa? Atos lindos, sacrificiais, pela aparência externa, mas só Deus conhece o motivo. Vai purificar os seus motivos. Amém? É tão poderosa, a palavra de Deus é maravilhosa. Mas olha, algumas pessoas dizem, Pastor Prince, quando eu leio a palavra de Deus, eu não recebo nenhum benefício. Sabe, eu não sei como receber benefícios da palavra de Deus. Eu só leio e realmente nada acontece. Então é isso. Você só leu. Só passou o olho. Ok? E para vocês que não estavam aqui, na semana passada eu compartilhei sobre uma história verdadeira de um fazendeiro. E eu vou repetir porque essa história também é uma mensagem. O fazendeiro falou para o filho que estava reclamando alguns dias antes porque ele não entendia a Bíblia. Então, para que ficar lendo a Bíblia? Então o pai disse ao filho, faça o seguinte, deu a ele um cesto e disse, regue todos os vegetais aqui. E o filho foi, certo? Com um cesto. E quando ele chegou até os vegetais, a água já tinha vazado. Pai, o que faço agora? Vai de novo. E isso aconteceu cerca de 3 vezes. O filho frustrado disse, pai, eu não entendo por que o senhor me mandou levar água numa cesta cheia de buracos. O pai disse, olha o cesto. Olha como ficou tão limpinho. Então, se você recebe a palavra, certo? E está como este cesto, certo? Isso não importa. Ao receber a palavra, e você acha que aquilo está vazando, certo? Mas olha, você ficou limpo. Causa uma limpeza quando você lê a palavra. Amém? Ela vai te limpar. Só por ler, e é incrível quando você lê essas histórias, os salmos e também os livros poéticos, e lendo também as cartas de Paulo aos romanos, que te estabelecem na justiça, e você lê também Tessalonicenses e também a Timóteo para pastores, é tudo muito incrível. E te faz ficar limpo. Está me ouvindo? Certo? Você precisa da palavra. Olha, hoje tem pessoas que se levantam contra a inspiração total das Escrituras de uma maneira sutil, até no meio dos evangélicos. E eu quero te mostrar agora em 2 Timóteo 3, que diz que toda palavra é inspirada por Deus. A palavra grega ali é theanustos, e ela foi usada só uma vez na Bíblia toda por Paulo. Uma só vez, é uma palavra única até na literatura grega. Você não a encontra. Muitas vezes é usada raramente. Usada uma vez só por Paulo. Certo? E aqui diz inspirada por Deus, literalmente. Theanustos. Theanustos quer dizer Deus soprou. Deus soprou. Toda a escritura foi dada pelo sopro de Deus. Está ouvindo, igreja? Toda a escritura foi dada pelo sopro de Deus. Agora, a escritura é verdadeira? Tem que ter cuidado. Alguns dizem, sabe, professores que estão nas faculdades tentando enganar cristãos perguntando, a Bíblia é toda verdadeira? Cuidado com a resposta. Diga, toda a Bíblia é inspirada. Mas nem tudo na Bíblia é a verdade. Algumas vezes alguém mentiu e foi registrado aquilo. Por exemplo, a mentira do diabo. No jardim do Éden dizendo, não morrerás. Isso está na Bíblia, não morrerás está na Bíblia. Isso é a verdade? Não. Mas foi registrado propriamente. E se alguém diz, a Bíblia toda em suas palavras é a verdade? Certo, você pergunta, o que é verdade? Foi inspirada por Deus. O Espírito Santo registrou tudo fielmente. Mas nem tudo é a verdade que liberta. Amém? Quando Deus fala, a autoridade. Você deve entender a autoridade e precisão. Toda a palavra é precisa, inspirada por Deus.